Mongólia, o país mais isolado do mundo. Já foi o coração pulsante de um império que abalou o mundo. Daqui, Genghis Khan partiu para conquistar terras que iam da Ásia até a Europa, espalhando o temor por onde passava. Mas depois do colapso do seu império, a Mongólia pareceu desaparecer dos holofotes do cenário internacional. Sem saída para o mar fora de grandes alianças militares e espremida entre duas superpotências, a China e a Rússia, esse país acabou se tornando um dos lugares mais isolados do planeta, tanto geográfica quanto politicamente. Curiosamente, essa solidão geográfica esconde paisagens de tirar o fôlego. Imagine só a grandiosidade da Cordilheira Altai com o Pico Quiten, eternamente coberto de neve, a vastidão do deserto de Gobi seco e imponente, ou ainda os lagos cristalinos como Hufsgul e Orog, espalhados pelo território. Essa diversidade natural faz da Mongólia um verdadeiro paraíso para quem busca contato com a natureza mais pura e selvagem. Com quase 1.600.000 quilômetros quadrados, quase o triplo do estado do Texas, a Mongólia é o maior país sem litoral do planeta. No entanto, abriga apenas cerca de 3.400.000 pessoas. Isso significa uma densidade populacional impressionantemente baixa em média, apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. Agora pense dirigir por horas pelas estepes e não ver uma alma viva. A sensação é de que aquele imenso pedaço de mundo pertence só a você. E tem mais: os animais por aqui superam os humanos em números impressionantes. Há cerca de 70 milhões de cabeças de gado, entre ovelhas, cabras, bois, cavalos e camelos. Ou seja, é bem possível que você encontre um cavalo antes mesmo de cruzar com outra pessoa. O clima, por sua vez, é tão extremo quanto a paisagem é bela. No inverno, os termômetros podem despencar para até 40 degrees em algumas regiões. Já o verão, embora seco e ensolarado, costuma ser amenizado pela altitude e pelo ar puro, o que o torna perfeito para aventuras ao ar livre. A língua oficial é o mongol, que utiliza o alfabeto cirílico herdado da época soviética. Ainda assim, em algumas áreas mais remotas sobrevive a antiga escrita vertical tradicional, um verdadeiro tapete cultural tecido ao longo de milênios. As mulheres da Mongólia, belas, talentosas e solitárias. Imagine só um lugar onde a beleza parece brotar da própria terra. As mulheres da Mongólia possuem uma aparência única, marcada por uma pele naturalmente clara e rosada, fruto do clima frio e seco, combinada com maçãs do rosto altas, que dão um toque de personalidade forte. Seus traços são uma fusão cativante entre a estética do leste asiático e da Ásia Central, ao mesmo tempo marcantes e delicados. E não é só no rosto que se nota essa força. Seus corpos são firmes, proporcionais, moldados desde a infância, por uma vida ativa nos campos, cavalgando, cuidando de animais e enfrentando o tempo aberto sem hesitação. Mesmo sem maquiagem, muitas irradiam uma confiança magnética impossível de ignorar. Mas a beleza não é o único destaque. Curiosamente, as mulheres mongóis estão entre as mais bem educadas de toda a Ásia. Mais de 60% dos estudantes universitários no país são mulheres, uma das taxas mais altas do mundo. É comum encontrá-las atuando como médicas, professoras universitárias ou em cargos de liderança em empresas e organizações. Elas são financeiramente independentes, instruídas e têm uma mentalidade moderna e aberta ao mundo. No entanto, um paradoxo interessante emerge nesse cenário. Com tanta autonomia e sucesso, muitas dessas mulheres têm encontrado dificuldade para encontrar parceiros dentro do próprio país. Isso porque seu pensamento livre e progressista já não se encaixa nos moldes tradicionais de casamento, muitas vezes rígidos demais para elas. E para complicar, em várias regiões rurais, parte significativa dos homens tem menor nível educacional, visões mais conservadoras e até certa dependência financeira. O resultado: uma diferença enorme de expectativas e mentalidades, o que tem levado ao crescimento expressivo do número de mulheres solteiras, especialmente na capital Ulaanbaatar. Diante disso, cada vez mais mulheres têm ampliado seus horizontes na busca por um parceiro, recorrendo a aplicativos de namoro internacionais como Tinder ou Bumble.
Muitas relatam admirar os homens ocidentais pela forma como valorizam a mulher pela igualdade nas relações e pela disposição de dividir tanto responsabilidades quanto sentimentos. Para elas isso faz toda a diferença. E pode ser que aí esteja uma bela oportunidade para os estrangeiros. Encontrar uma companheira que não só é bela e inteligente, mas também forte e independente e cheia de personalidade. Quer descobrir o que é preciso para conquistar uma dessas mulheres das steppes? Se ficou curioso, comente 2 e a gente revela tudinho. A Marinha Sem Mar, a força mais inusitada da Mongólia. Um país sem litoral ter marinha. Pode parecer uma piada, mas é pura verdade. A Mongólia é uma das poucas nações no mundo totalmente rodeadas por terra. Mantém com orgulho uma força naval em pleno funcionamento. E o mais curioso, opera longe do mar. Essa peculiar marinha atua no lago Kuvsgol, uma das reservas de água doce mais profundas e intocadas do planeta, conhecido como a joia azul da Mongólia. Imagine só, apesar de estar a milhares de quilômetros de qualquer oceano, o país mantém uma unidade naval completa com uniformes, treinamentos e até missões regulares. E como ela é composta? Atualmente, toda a força naval mongol conta com apenas 7 membros, um rebocador soviético antigo e alguns pequenos barcos a motor. Suas missões vão desde patrulhar o lago, realizar resgates, até apoiar as atividades turísticas na região. Curiosamente, essa história tem raízes muito mais profundas. No século XIII, sob o comando de Kublai Khan, a Mongólia chegou a ter uma das maiores marinhas do mundo, com milhares de navios usados em campanhas para conquistar o Japão e partes do Sudeste Asiático. Mesmo sem mar, os mongóis conseguiram aterrorizar nações costeiras usando seus próprios mares contra elas. Hoje, a marinha simbólica no lago Kuvsgol é mais do que uma unidade de segurança, é um lembrete vivo do espírito resiliente e criativo do povo mongol. Não tem mar, não tem problema, eles têm marinha. E alguns desses marinheiros, além de cuidarem do lago, também atuam como guias turísticos, compartilhando com os visitantes uma história que é ao mesmo tempo improvável e absolutamente impressionante. Neve no deserto. Ao contrário dos desertos abrasadores como o Saara, o deserto de Gobi é surpreendentemente frio. Isso se deve em grande parte à sua altitude média superior a 1.500 metros. Durante o inverno, as temperaturas podem cair para impressionantes 40 graus negativos, cobrindo as dunas douradas com uma camada espessa de neve branca. O resultado: uma paisagem surreal, que mais parece ter saído de um sonho. Ver neve sobre a areia é sem dúvida um espetáculo raro e de tirar o fôlego. Mas Gobi não se destaca apenas pelo seu clima extremo. Este deserto remoto também foi palco de uma descoberta revolucionária na história da paleontologia. Em 1923, cientistas norte-americanos encontraram aqui os primeiros ovos fossilizados de dinossauro já registrados no mundo. Desde então, inúmeros fósseis foram desenterrados, ossos pegadas e ovos, transformando Gobi em um verdadeiro paraíso para os paleontólogos. Algumas áreas chegaram a ser apelidadas de Vale dos Dinossauros por abrigarem uma das maiores concentrações de fósseis de dinossauro do planeta. E não para por aí. Acredita-se que há centenas de milhões de anos o deserto de Gobi tenha sido o fundo de um antigo oceano. Vestígios fossilizados de conchas corais e criaturas marinhas ainda podem ser encontrados espalhados por toda a região, revelando capítulos fascinantes da história geológica da Terra. Imagine só um lugar onde neva sobre as dunas, onde pisaram dinossauros, e que já foi coberto por água salgada. Seria este o local mais extraordinário do planeta? Se você também ficou impressionado, escreva Gobi nos comentários. Ulaanbaatar, a capital mais fria do mundo. A cidade habitada mais fria do planeta não está no Ártico nem na Sibéria. É Ulaanbaatar, capital da Mongólia, um lugar onde até a sua respiração pode congelar assim que você sai de casa. Situada a quase 1.300 metros de altitude, cercada por montanhas e exposta aos ventos de inverno intensos, Ulaanbaatar enfrenta invernos que podem durar até 6 meses. As temperaturas podem chegar a espantosos 49 graus negativos.
capazes de rachar a pele e até desligar automaticamente smartphones por conta do frio extremo. Curiosamente, apesar de tamanha hostilidade climática, mais da metade da população da Mongólia vive exatamente ali. São mais de 1.600.000 pessoas resistindo ao frio cortante, muitas delas em bairros sem aquecimento central. Para se manterem aquecidas, famílias inteiras queimam madeira, carvão ou qualquer material inflamável que tenham à disposição. Infelizmente, esse hábito transforma a capital mongol em uma das cidades mais poluídas do mundo durante o inverno. Mas o que faz com que essas pessoas permaneçam em um lugar tão gelado? Talvez a resposta esteja na força de espírito de um povo moldado pelo nomadismo e pela resiliência milenar. Os mongóis não apenas sobrevivem, eles celebram o inverno com orgulho. Realizam festivais animados, praticam esportes tradicionais, cavalgam por campos cobertos de neve e, como se não bastasse, bebem airag, o leite de égua fermentado, mesmo quando o termômetro marca temperaturas absurdamente negativas. Para eles, o frio não é um inimigo a ser evitado, mas sim parte essencial de sua identidade, o túmulo de Genghis Khan. Um mistério não resolvido. Há mais de 800 anos, Genghis Khan, o imperador mongol que um dia dominou metade do mundo conhecido, faleceu no ano de 1227. No entanto, quase 800 anos depois, ninguém sabe exatamente onde ele foi enterrado. Não há túmulo visível, nem lápide, nem qualquer marca no solo. Esse silêncio absoluto transformou o local de seu descanso final em um dos maiores enigmas da história. Como é possível que um dos homens mais poderosos do planeta simplesmente desapareça do mapa? Segundo antigas lendas, o funeral de Genghis Khan foi mantido em segredo absoluto. Todos os que participaram do cortejo fúnebre de soldados acriados teriam sido mortos logo após a cerimônia, para garantir que o local jamais fosse revelado. E não para por aí, dizem que milhares de cavalos galoparam por cima da tumba recém-fechada para apagar qualquer vestígio da terra mexida. Outras versões contam que um rio foi desviado para fluir por cima do túmulo, ou ainda que toda a comitiva funerária foi enterrada viva com ele para proteger o grande Khan por toda a eternidade. Histórias assustadoras como essas apenas alimentam a lenda, fazendo com que arqueólogos e aventureiros do mundo inteiro continuem fascinados por esse mistério. Mesmo com toda a tecnologia moderna do século XXI. Imagens de satélite em alta resolução, drones, sensores magnéticos e radares de penetração no solo, nenhuma das dezenas de expedições conseguiu localizar a tumba. Um projeto internacional chegou até a usar inteligência artificial para analisar cada metro quadrado do leste da Mongólia e não encontrou absolutamente nada. Imagine só, o túmulo de um dos personagens mais icônicos da humanidade ainda está escondido em algum lugar do planeta. Você também está curioso para saber onde está? Se esse mistério te intriga tanto quanto a nós, comenta aí o número 8. 16 milhões de descendentes. O legado genético de Genghis Khan. Poucas figuras históricas deixaram uma marca tão profunda e literal na humanidade como Genghis Khan. Em 2003, uma pesquisa científica chocou o mundo ao revelar que cerca de 8% dos homens em uma vasta região da Ásia do centro ao sudeste compartilham o mesmo cromossomo Y. Estamos falando de mais de 16 milhões de pessoas com o mesmo ancestral masculino que viveu há cerca de 800 anos. E os cientistas acreditam que esse homem foi ninguém menos que Genghis Khan. Sim, o líder mongol não apenas conquistou terras com seu exército, mas também espalhou sua linhagem de forma impressionante. Ele teve inúmeras esposas e concubinas, muitas delas princesas de povos conquistados. Na cultura mongola antiga, casar-se com mulheres da nobreza derrotada era uma forma estratégica de consolidar poder e garantir a influência por meio da descendência. Com o tempo, seus filhos e netos se multiplicaram de forma exponencial. A chave para rastrear isso está no cromossomo Y, é passado diretamente de pai para filho. Graças a essa característica, o DNA do Khan percorreu gerações, ultrapassando séculos, até se tornar um dos marcadores genéticos mais comuns do mundo. Curiosamente,
E isso transforma Genghis Khan não apenas em um dos maiores conquistadores da história, mas também no sentido mais biológico possível, no maior semeador de todos os tempos. Impressionante, não é? Se esse dado genético te deixou de queixo caído, comenta aí o número 7. Casamento de verão. Para um bebê de inverno. A tradição mongol. Na Mongólia, o casamento vai muito além de um simples ato de amor. Ele é, na verdade, parte de uma estratégia de sobrevivência cuidadosamente planejada para enfrentar os invernos mais severos do planeta. Curiosamente, a temporada tradicional de casamentos acontece no auge do verão, não apenas por causa do clima ameno ou das flores que colorem as paisagens, mas com um propósito bem específico, garantir que os bebês nasçam no inverno. Imagine só. Em uma terra onde os termômetros chegam a marcar menos de 40 graus Celsius, acredita-se que os bebês que vêm ao mundo nesse período gélido já começam a desenvolver uma incrível resistência desde os primeiros dias de vida. É como se a própria natureza preparasse essas crianças para encarar os ventos cortantes da estepe mongol. As cerimônias de casamento, por sua vez, são um espetáculo à parte. Duram 2 ou 3 dias e preservam com orgulho o espírito nômade do povo mongol. A comitiva da noiva chega montada a cavalo ou em carroças trazendo leite fermentado e entoando canções tradicionais que ecoam pelas planícies. Mas o que realmente chama a atenção são os rituais curiosos que a noiva precisa enfrentar ao chegar à nova casa. Desafios físicos, perguntas com respostas espirituosas. Tudo isso como forma de provar sua força e inteligência antes de ser oficialmente acolhida pela família do noivo. E se você acha que isso já é surpreendente, espere até saber da noite de núpcias. Em Gaur. Algumas regiões rurais, era comum que um casal recém-casado passasse a primeira noite com a presença de uma guia, geralmente uma mulher mais velha da comunidade. Seu papel é oferecer apoio emocional e conselhos práticos sobre a vida conjugal. Embora essa tradição esteja praticamente extinta hoje em dia no passado, ela simbolizava o elo entre gerações, onde sabedoria e experiência eram passadas adiante com respeito e cuidado. Uma espécie de manual de casamento em tempo real, porque para os mongóis antigos, ninguém deveria começar a vida a dois totalmente por conta própria. O estilo de vida nômade, um elo vivo entre o passado e o presente. Enquanto o mundo inteiro corre atrás de tecnologia arranha-céus e cidades cada vez mais densas, na Mongólia mais de 1 milhão de pessoas, cerca de 30% da população, continuam vivendo como seus ancestrais de forma nômade. Eles seguem os ciclos das estações e moram em tendas chamadas verdadeiros lares desmontáveis. Essas estruturas incríveis podem ser montadas em apenas 2 ou 3 horas, sem um único prego, usando apenas as mãos. Uma vez erguidas, transformam-se em casas completas onde se come, dorme e cozinha, e compartilha o dia a dia como se fosse um acampamento vitalício no coração da natureza. E o mais impressionante, eles podem armar seu ger em qualquer lugar, seja no deserto árido, nas vastas estepes verdes ou aos pés de uma montanha imponente. Quando o clima muda ou o pasto para os animais se esgota, é hora de empacotar tudo e seguir viagem rumo a um novo destino. Parece difícil se localizar em meio a paisagens tão imensas, mas os nômades dominam uma espécie de GPS natural. Com base em informações rochosas, rios padrões do céu e até mensagens boca a boca, eles sempre encontram uns aos outros com uma precisão impressionante. Mas não pense que esse estilo de vida está desconectado do mundo moderno. Muito pelo contrário. Em frente a muitas dessas tendas, você pode ver painéis solares captando energia para carregar celulares, alimentar televisores ou até transmitir ao vivo o pôr do sol nas estepes para parentes na cidade. É de tirar o fôlego. Essa forma de viver simples e profundamente conectada à natureza, mas sem abrir mão da tecnologia, lembra muito o movimento off-grid, que vem ganhando força em países ocidentais. Com uma diferença essencial: os mongóis não estão seguindo nenhuma moda. Eles já vivem assim há milhares de anos. Os mongóis tomam banho apenas algumas vezes por ano. Em certas regiões rurais e nômades da Mongólia,
Tomar banho apenas algumas vezes por ano não é considerado estranho. Pode parecer impensável para muitos de nós, mas por lá isso está profundamente ligado a crenças culturais enraizadas. Curiosamente, acredita-se que o banho frequente, especialmente durante o inverno rigoroso, possa enfraquecer o corpo, facilitar doenças e diminuir a energia vital. E com temperaturas que podem cair para impressionantes 30 graus negativos, até conseguir água já é uma questão de sobrevivência, quanto mais se dar ao luxo de um banho completo. Além disso, a escassez de água potável nas vastas estepes torna qualquer litro ainda mais precioso. Os nômades priorizam esse recurso para cozinhar, cuidar do gado e outras necessidades vitais. Gastar dezenas de litros em um banho seria quase um desperdício impensável. Para muitos, um balde de água limpa pode ser tão valioso quanto uma garrafa de vinho refinado em Manhattan. Por isso, não é raro encontrar quem se banhe apenas 2 ou 3 vezes por estação. Mas não se engane, os mongóis têm formas bastante engenhosas de manter a higiene pessoal. Em vez do chuveiro, usam panos úmidos ou secos para se limpar e em seguida realizam defumações com ervas como artemisia ou bode para purificar o corpo e afastar maus odores. Também utilizam pós naturais feitos de raízes e cascas secas aplicados em áreas como axilas, pescoço e mãos, absorvendo a umidade e mantendo a pele seca e limpa. É como uma espécie de lavagem a seco prática, ecológica e incrivelmente eficiente. Imagine só você viajando pelas planícies da Mongólia sem chuveiro, nem água quente por dias. Teria coragem de tentar viver assim? Conta pra gente nos comentários. Hospitalidade extrema. Quando o marido oferece à esposa para aquecer um hóspede. Na vastidão gelada da Mongólia, o inverno chega sem piedade. As temperaturas podem despencar para além dos 40 graus negativos com ventos cortantes, que atravessam até as peles mais grossas. Nesses momentos, o calor humano deixa de ser um conforto e se torna uma questão de sobrevivência. É nesse cenário extremo que surgiu uma das tradições mais surpreendentes de hospitalidade. Se um viajante se perde ou bate à porta de uma tenda no meio da noite, o anfitrião mongol, por mais humilde que seja, o recebe com tudo: comida, abrigo e calor corporal. Você sabia? Em tempos antigos havia casos em que o marido permitia que sua própria esposa dormisse ao lado do visitante, não por desejo, mas por pura necessidade. Isso porque o corpo feminino durante o sono tende a manter uma temperatura mais estável e elevada, algo crucial para evitar a hipotermia em noites tão frias. A prioridade era clara: manter todos vivos, mesmo que isso significasse abrir mão de normas sociais e de privacidade. Hoje em dia, essa prática praticamente desapareceu. Mas ela ainda é lembrada por alguns mongóis como um símbolo de generosidade absoluta, um gesto radical de empatia, onde salvar a vida de um estranho valia mais do que qualquer convenção social. Uma tradição que, por mais controversa que pareça, revela um senso de solidariedade que impressiona até os mais céticos. Recusar chá em Mongólia. Um grave sinal de desrespeito. Você pode até recusar um convite para jantar, uma cavalgada ou uma noite de hospedagem, mas dizer não a uma xícara de chá na Mongólia, e isso pode ser visto como um insulto profundo. O chá tradicional chamado Sultay Tsai é uma bebida curiosa feita com leite e sal e às vezes um toque de manteiga, resultando num sabor salgado e cremoso parecido com uma sopa leve. Para os nômades mongóis, o Sultay Tsai não é apenas uma bebida. É parte essencial do cotidiano, frequentemente substituindo a água potável. Em média, cada pessoa consome entre 6 e 10 tigelas por dia, para manter o corpo aquecido e nutrido. Impressionante, não é? Mas o mais importante não está no sabor e sim no simbolismo. Oferecer chá é um gesto de boas-vindas, uma ponte entre anfitrião e visitante. Negar esse gesto é, em outras palavras, recusar a conexão. Até um estranho que passa pela tenda recebe uma tigela antes de qualquer palavra ser dita. Por isso mesmo que você estranhe o gosto salgado, aceite com um sorriso e beba um gole. Esse simples ato mostra respeito e honra à hospitalidade local, algo que vale muito por essas bandas. Curiosamente, a primeira tigela de chá preparada nem é destinada ao consumo. Uma pequena porção é derramada em cada uma das 4 direções,
como uma oferenda sagrada ao céu, à terra, aos antepassados e aos espíritos protetores. É um ritual silencioso, mas poderoso, que busca a harmonia com o universo. Assim, em meio às vastas planícies, uma tigela de chá representa não só hospitalidade, mas também espiritualidade e identidade nômade. O casaco del Mongol. Manta, mochila e armário num só. Na Mongólia existe uma peça de roupa que substitui quase toda uma mala de viagem, o dil. Este casaco tradicional não apenas aquece, mas também serve para carregar objetos, proteger do vento e até virar saco de dormir nas frias noites da estepe. É sem dúvida um verdadeiro companheiro da vida nômade. O design do dil é engenhoso. Suas largas abas sobrepostas na frente formam um bolso invisível e espaçoso, capaz de guardar itens essenciais como uma faca, pão seco, dinheiro, luvas e até uma tigela de chá. E quando o vento sopra forte, basta se enrolar no casaco e ele se transforma numa aconchegante cama portátil. Quem precisa de calça jeans com bolsos quando se tem um dil? Além da praticidade, o dil carrega códigos sociais. As cores, os tecidos e os detalhes dizem muito sobre o usuário, sua idade, seu status até sua origem. Crianças vestem tons vibrantes como amarelo ou laranja. Os mais velhos preferem azul escuro ou marrom. Nobres usavam bordados elaborados e cintos de prata ou couro refinado. É como se cada casaco fosse um documento de identidade feito de pano. Apesar da modernidade e da chegada de novas modas, muitos mongóis continuam usando o dil com orgulho, principalmente nas áreas rurais e em celebrações. Durante o inverno, ele aquece tão bem quanto qualquer casaco moderno, mas é mais leve e prático. E os jovens de hoje estão reinventando o tradicional, adicionando zíperes, bolsos impermeáveis e materiais térmicos. O resultado: um casaco multifuncional cheio de estilo e carregado de alma mongol. O mercado sem preços onde pechinchar é uma arte. Você acha que fazer compras em um mercado significa etiquetas com preços, códigos de barras e caixas registradoras em Ulaanbaatar? Especialmente no movimentado mercado de Narantuul, o maior de toda a Mongólia, as coisas funcionam de um jeito bem diferente. Ali praticamente nada tem preço fixo. De botas forradas com lã de carneiro, apesar dos casacos de inverno e até chips de celular, tudo está aberto à negociação. Comprar aqui não é apenas um ato comercial, é quase uma dança social. Um sorriso no momento certo, um olhar firme ou até a persistência podem fazer a diferença entre uma pechincha e pagar o dobro. E mais, nem sempre é preciso dinheiro. Em várias regiões das estepes, ainda se pratica o escambo. Carne seca, manteiga endurecida, tijolos de chá ou peles de carneiro são trocados por roupas quentes, ferramentas ou mesmo aparelhos eletrônicos usados. O mercado se transforma num verdadeiro banquete de trocas do século XXI, onde a confiança e os laços pessoais são as moedas mais valorizadas. É como viajar no tempo para uma era em que o comércio era baseado em bens e não em números digitados numa maquininha. E como se isso já não fosse fascinante o suficiente, há ainda um cantinho dedicado à culinária. Imagine só o aroma do cuuchur frito, o vapor da sopa de carne fumegante e o calor reconfortante do chá salgado se espalham entre as barracas. Nada de cardápios ou preços visíveis aqui, você aponta para uma panela borbulhante e recebe uma porção generosa do jeito que o cozinheiro achar melhor. Para muitos turistas ocidentais, essa é uma espécie de roleta russa gastronômica. Você nunca sabe exatamente o que vai comer, mas quase sempre sai querendo repetir a experiência. Preparado para explorar esse mercado surpreendente. Yam, o Wi-Fi de 4 patas do Império Mongol. Muito antes da internet, dos correios modernos ou do GPS, os mongóis já haviam criado algo extraordinário. Uma rede de comunicação montada a cavalo chamada Yam. O que hoje poderíamos chamar com uma pitada de humor de Wi-Fi de 4 patas. Com mais de 1.400 postos espalhados a cada 40 quilômetros, os mensageiros percorriam até 200 quilômetros por dia, trocando de cavalo a cada parada para manter a velocidade impressionante. Assim, mensagens cruzavam continentes do coração da Ásia até os portões da Europa, sem a ajuda de mapas satélites ou bússolas digitais.
um feito simplesmente impressionante para a época. O Yam era a espinha dorsal do Império Mongol. Estima-se que mais de 50.000 cavalos estavam prontos para servir a rede, transportando ordens imperiais, informações militares e decisões estratégicas, com uma rapidez sem precedentes. Se você já ouviu falar do famoso Pony Express, orgulho do velho oeste americano, o Yam foi seu precursor asiático e surgiu quase 600 anos antes. E o mais fascinante, esses mensageiros não precisavam de nada além de seus instintos. Verdadeiros magos da orientação conheciam cada trilha, cada relevo, e liam os sinais da natureza como quem lê uma mensagem no celular. Direção do vento, formas das montanhas, cheiro do solo, tudo servia como bússola. Por isso o Yam não é apenas uma das redes postais mais antigas da história, mas também uma das maiores razões para o domínio meteórico do Império Mongol. É de tirar o fôlego imaginar a eficiência dessa estrutura medieval. Veterinários a cavalo nas estepes da Mongólia, nas vastas planícies da Mongólia, onde as famílias nômadas vivem separadas por dezenas de quilômetros, os veterinários não têm o luxo de esperar pacientes numa clínica. Em vez disso, montam os seus cavalos e enfrentam longas distâncias, ventos cortantes e tempestades de neve apenas para tratar um camelo coxo ou uma vaca apática. Impressionante, não é? Mas esta não é uma cena de faroeste. É a rotina diária de quem cuida dos animais com dedicação e um amor profundo. Curiosamente, esses profissionais não contam apenas com medicamentos modernos. Eles combinam o conhecimento da medicina ocidental com práticas tradicionais, usam álcool com artemisia pó de osso carbonizado ou improvisam transfusões com tubos plásticos e pedaços de pano velho. Sem salas cirúrgicas nem luzes estéreis. Muitas intervenções acontecem ali mesmo no meio do campo, com temperaturas que chegam a 20 graus negativos. E ainda assim, muitos animais sobrevivem, como se fosse obra de um milagre guiado por mãos experientes. Na cultura mongol, um cavalo, uma cabra ou uma vaca não são apenas animais. São sustento, transporte e sobrevivência. Salvar um único animal pode significar salvar toda uma família da fome e do frio. Não admira que, com um sorriso e respeito genuíno, os locais costumem dizer: confiamos mais nos veterinários do que no governo. Afinal, eles salvam aquilo que mais importa aos nossos animais e à nossa esperança. Sabores da vida nômada da Mongólia. A cozinha mongol pode parecer simples, mas guarda sabores únicos que contam a história de um povo em harmonia com a natureza extrema à sua volta. Quer experimentar algo realmente diferente? Vamos explorar alguns pratos que definem esta cultura resiliente. Começamos com o khorkog, uma iguaria de cordeiro preparada de forma verdadeiramente original. A carne é colocada num recipiente fechado com pedras de rio, previamente aquecidas, até ficarem incandescentes. O calor das pedras cozinha o cordeiro de dentro para fora, preservando suculência e um aroma defumado suave. É de tirar o fôlego. Um verdadeiro churrasco nômada. Outro elemento essencial, embora inesperado, é a gordura de cordeiro. Em temperaturas de até 40 graus negativos, esta gordura não é um inimigo da saúde, mas sim um aliado vital. Os mongóis comem na cozida frita, ou até fria, como se fosse um queijo energético. Para um nômada, um pedaço de gordura vale tanto quanto um carregador portátil em plena tempestade de neve. E claro, não podemos esquecer do airag, o leite de égua fermentado considerado bebida nacional e presença indispensável nas festas como o Festival Naadam. Com um sabor ácido e refrescante, pode causar estranhamento à primeira prova, mas surpreende com o tempo. É servido em grandes tigelas de madeira e partilhado entre todos num gesto que fortalece laços comunitários. Disse até que o airag quebra o gelo. Literalmente e figurativamente. Se já provou kefir, imagine uma versão mais selvagem com alma de cavalo e um toque de bravura mongol. As festas mais espetaculares da Mongólia. Se no Ocidente temos os Jogos Olímpicos, na Mongólia existe o Naadam, um festival tradicional ao ar livre que é a alma do espírito nômade. Celebrado todos os anos em julho, o Naadam é o maior evento do país e gira em torno de 3 modalidades que simbolizam a força masculina: corrida de cavalos, arco e flecha e luta livre.
Mas o mais impressionante é ver tantas jovens também competindo nas corridas, galopando a toda velocidade por mais de 30 quilômetros, arrancando aplausos entusiasmados da plateia sentada sobre a grama, usando gorros de pele e saboreando bolinhos fritos chamados kushur. O Naadam é mais do que uma competição. É uma celebração da liberdade, um reflexo vibrante da alma mongol. Quando o festival chega ao fim, os mongóis se voltam para um momento sagrado, o Tsagaan-sar, o Festival da Lua Branca, celebrado em fevereiro, segundo o calendário lunar. É uma época de reencontros em que todos vestem trajes tradicionais, oferecem chá gordura de carneiro e leite aos ancestrais e trocam votos de Emgil, desejando sucesso no novo ano. As refeições se estendem por dias com dezenas de pratos de carne doces e muito chá refletindo a hospitalidade generosa do povo nômade. E se você acha que a Mongólia é apenas cavalos e caçadas, imagine só, existe um festival inteiro dedicado ao Kurmi, uma forma ancestral de canto gutural. Os cantores emitem dois sons ao mesmo tempo, um grave e profundo como rochas, o outro agudo leve como o vento. A experiência é de tirar o fôlego como se fosse a própria natureza a cantar. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade, o Kurmi não é apenas técnica. É uma ponte entre o ser humano e o mundo natural impossível de confundir. Maravilhas naturais e destinos imperdíveis da Mongólia. No coração das vastas estepes está Karakorum, a antiga capital do Império Mongol. Foi daqui que Genghis Khan comandou o mundo. Hoje restam apenas ruínas e pedras dispersas, mas ao caminhar por esse solo sagrado, é fácil imaginar embaixadores da Europa e do mundo árabe curvando-se diante do grande Khan. Um lugar silencioso, mas grandioso como um mapa desenhado com vento, grama e memória. Perto dali encontra-se o mosteiro de Erden-Zu, o mais antigo da Mongólia, construído em 1585, cercado por mais de 100 estupas brancas. Apesar da destruição parcial durante a era comunista, o mosteiro preserva murais antigos, estátuas e rituais tradicionais funcionando como um museu vivo sob o céu aberto. Para muitos ocidentais, ele é mais do que um templo, é um portal para a alma da cultura mongol. Seguindo rumo ao norte, surge o lago Kufzgul, conhecido como a Joia Azul da Mongólia. Com mais de 260 metros de profundidade e abrigando cerca de 2% da água doce da Ásia, seu espelho cristalino revela o fundo cercado por florestas de pinheiros, montanhas nevadas e cavalos selvagens pastando à beira. No verão é perfeito para caminhadas e passeios a cavalo. No inverno transforma-se numa pista de gelo gigante, onde acontecem festivais de inverno únicos. Por fim, a jornada nos leva ao Vale do Orkhon, onde natureza e história se entrelaçam. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, este vale guarda mais de 2.000 anos de vida nômade. Campos verdejantes sem fim, o rio Orkhon serpenteando suavemente e ruínas espalhadas como sussurros antigos contam histórias de um passado que ainda vive no presente. O custo de vida surpreendentemente baixo na Mongólia. Imagine só viver na capital de um país gastando menos do que em muitas cidades pequenas da Europa. Em Ulaanbaatar, centro econômico da Mongólia, é possível alugar um apartamento mobiliado de um quarto por apenas entre 300 e 450 dólares por mês. E se você escolher morar nos arredores ou no interior, o valor cai ainda mais, entre 150 e 250 dólares. Na alimentação, a economia também chama a atenção. Uma refeição típica com cordeiro, bolinhos e iogurte fermentado em um restaurante simples custa só 3 a 5 dólares. Já cozinhando em casa, os gastos com produtos básicos como vegetais, carne e grãos ficam entre 150 e 200 dólares por mês. O transporte é outro ponto positivo. A passagem de ônibus custa entre 20 e 30 centavos e até viagens de táxi entre províncias por centenas de quilômetros podem sair por apenas 10 a 15 dólares. As contas básicas de eletricidade, água e internet ficam entre 60 e 80 dólares. E o mais impressionante, um plano de internet rápida custa menos de 25 dólares mensais.
Algo raro em um país tão extenso e com áreas remotas. No total, viver em Ulaanbaatar custa entre 600 e 800 dólares por mês. É ou não é impressionante? Com um custo tão acessível, já pensou em visitar, ou até morar, na Mongólia? Assim, encerramos nossa jornada por estas 20 curiosidades fascinantes. Esperamos ter despertado em você um novo olhar sobre este país incrível.